Tudo bom, pessoal? Queria dar boas-vindas a mais um episódio do Human Talks. Eu sou Rodrigo Lang e vou estar com vocês aqui com a Inês Rocha. E hoje quem vai estar do meu lado sendo co-host é a nossa Sônia. Nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre carreira orgânica. Sônia, obrigado aí por estar junto comigo hoje aqui na bancada. Inês, super obrigado por ter aceitado aqui o convite de estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e todo o microfone, todo o espaço que a gente tem, a gente precisa ocupar. Então, ter voz é sobre isso que a gente vai falar aqui. Ótimo. Muito obrigada, Rodrigo, o convite para estar aqui sendo co-host nessa oportunidade com a Inês Rocha. É um prazer enorme. Eu sou Sônia Ramos, coordenadora acadêmica da Human CA, e vai ser muito bom bater esse papo com a Inês, com o Rodrigo hoje. Legal. Sônia, o que você acha de a gente pedir para a Inês contar um pouquinho da história? Pode ser? Com certeza. Vamos Vocês começar. tiveram uma história até que se cruzaram em algum momento, né? Nos cruzamos sim, mas eu vou pedir até para a Inês contar essa parte, falar um pouquinho, Inês, de você, da sua Tá bom. trajetória, Conto e sim. como é que nós nos encontramos pelo caminho, né? Como é que você chega até aqui? Pois é. Encontros de mulheres todos os dias. Nos melhores encontros, nos melhores momentos e às vezes nos piores momentos também. Essa é a nossa rede. E eu começo falando sobre o desentendimento sobre rede, né? Nós sempre fomos forjados, né, para encontrar o nosso caminho, para encontrar a possibilidade de ter sucesso e de uma forma muito individual e muito forte, às vezes muito pesada e às vezes muito cruel, principalmente para as mulheres. E eu tive muita sorte no início da minha carreira, não gosto nem de falar de carreira, na minha história profissional, porque eu não fiz uma carreira tradicional, vocês já vão saber. Eu tive a oportunidade de trabalhar no melhor lugar que eu poderia trabalhar. Isso eu acho que foi uma sorte e que me ajudou a já entender onde eu estaria nos próximos tempos, mas eu, na época, não conseguia ver muito bem. Então, eu sou farmacêutica, me formei na Universidade Federal Fluminense e sou muito feliz por isso. Fiz a especialização em indústria e no meu primeiro encontro de business, eu vou trabalhar numa fábrica, onde eu bato ponto 7 horas da manhã, então disciplina é tudo. E eu pude ver o que é um negócio que existe porque existem muitas mulheres numa linha trabalhando. Então, assim, para mim até aí estava tudo bem com as mulheres, porque elas produziam e os produtos mais maravilhosos saíam. Eu trabalhava na área de desenvolvimento, era uma oportunidade também trabalhar na área de desenvolvimento de produtos com o pessoal de marketing, desenvolvendo embalagens, foi maravilhoso. E dali eu não poderia nem imaginar o que iria desdobrar. Por quê? Quando eu me vi com o pessoal de marketing, eu me senti assim, falei: "Nossa, eu sou uma profissional muito além de uma farmacêutica". E eu fiz a pós em marketing depois de muitos anos, e eu me tornei uma profissional diferenciada no mercado, que tinha o conhecimento de produto e tinha já bastante conhecimento no mercado, de mercado, né. E eu estava vivendo um momento que eu não conseguia nem identificar. A gente falou sobre isso, né, a gente hoje vai falar sobre isso, sobre o que a gente não pode estar vivendo e que a gente não pode nem imaginar, que é construção da história, né, que a gente é parte de uma história. Então isso é muito bom, assim, eu acho que isso já trazendo para o dia de hoje, a gente já consegue entender um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo e o que a gente quer, né, o que a gente está construindo. É sobre construção, sim, construção de pessoas, construção de marcas, construção de história. E tudo isso tem um peso muito forte nas nossas decisões e não necessariamente nas nossas carreiras, né. E aí chegou um ponto da minha vida profissional que eu estava super feliz, tinha muitas coisas, assim, para realizar, muita coisa para fazer. Nos anos 90, aconteceu economicamente, né, um recorte econômico pontual aqui sobre abertura de mercado, então muitas marcas estavam vindo para o Brasil, e eu trabalhava numa empresa que tinha uma importadora e distribuidora de produtos cosméticos. E aí eu comecei a me envolver com marcas de luxo, né, e aí eu comecei a identificar um mercado, assim, totalmente, diferente, né, do que a gente estava
estava tratando, né, até então, e eu tive que encontrar os caminhos, já tendo que quebrar e saber como me posicionar. E o que, que eu estava fazendo, para onde, de novo, onde eu estava indo e com quem eu estava indo. E num dado momento tinha tanta porta boa, tanta coisa boa acontecendo, e eu querendo fazer tanta coisa, assim, uma sagitariana, né, como todo sagitariano, 4 patas no chão e uma flecha para cima. Então, assim, meio bicho, meio gente, a gente tem que levar isso tudo em consideração. E uma mulher, né, assim, buscando sempre o que há de melhor, o que podemos fazer de melhor, inclusive a essa altura já por outras mulheres. E eu já consegui identificar eh, alguma coisa que me puxava, mas eu não conseguia ver muito bem o que, que era, como que eu podia fazer isso, que eu via muita mulher pelo caminho. Assim, na verdade, hoje a gente vê muitas mulheres falam assim: ah, eu estou em transição. Ela se coloca num lugar assim, estou em transição, e ela não está em lugar nenhum. Assim, está em transição de onde para onde? Vamos especificar isso. E eu vivia todas essas transições e queria identificar direitinho o que estava acontecendo. E foi numa virada dessa que eu fui procurar um processo de coach com a minha querida Sônia Ramos, que divide essa mesa aqui com a gente. E para ela me elucidar um pouquinho sobre o meu caminho, né? E foi através desse, foi uma virada de chave para mim. Através desse processo, eu descobri que eu verdadeiramente sou esse hub. Eu me auto-intitulo, né, como um hub, né? Então, dentro da minha trajetória, né, a partir daquele momento, fui capaz de reconhecer a minha marca de valor, Uhum. de seriedade, profissionalismo em tudo que eu faço. Então, ali, a partir de 2018, eu já estava com a minha mentoria business, né? E com a minha empresa desde 2001, que é a Inês Rocha Desenvolvimento de Negócios. Sim, falemos sobre negócios. E dentro da minha mentoria, eu trabalho essa desconexão do que é carreira, do que está planejado, do que está escrito, do que você tem que fazer, dos títulos que você precisa ter, para o que você de fato quer, do que você está construindo e o que você está oferecendo para as pessoas que estão próximas a vocês. Então, assim, definitivamente é sobre construção de rede, sobre conexões. E quando a gente vem para dentro da Human, eu acho muito interessante poder falar sobre a humanização das suas escolhas profissionais, sim. Então, assim, isso é parte do meu negócio, essa é a minha vida. E a partir de 2016, dentro dessas conexões, eu tive contato aqui no Rio de Janeiro com a Rede Mulher Empreendedora, que estava vindo para o Rio de Janeiro, né? Já estava em São Paulo, estava vindo para o Rio de Janeiro. E ali, aí se descortinou. Até então, o que eu sentia meio intuitivamente, eu pude vivenciar de fato, né, que é o movimento das mulheres. Né? Assim, quando a gente fala movimento das mulheres, a gente vê as mulheres, né, queimando sutiã e tal. Não necessariamente nesse movimento, mas qual é o movimento, né, de migração das mulheres? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? E aí, em 2016, eu fui para a Rede Mulher Empreendedora. Em 2017, eu fui para o Grupo Mulheres do Brasil, né? Tudo aqui, a gente está falando de Rio de Janeiro. Então, integrar essas duas grandes redes, as duas maiores redes, né? Hoje a gente está falando mais de 100 mil mulheres, né, espalhadas pelo mundo, me fez entender um pouco mais sobre o que a gente pode fazer por essas mulheres, o que a gente pode fazer com essas mulheres e o que a gente pode fazer pela gente também, né? A gente não pode perder nunca de vista, né, o nosso movimento. E a partir do momento que o mercado começa a reconhecer isso que você está fazendo, ele passa a te colocar em lugares, passa a te fazer convites maravilhosos, convites onde você está em locais que você pode fazer mais por muito mais pessoas, tá? Então, todo mundo, é o propósito? Sim, mas o propósito ele está aliado a tudo, né, que traz felicidade para os negócios, né? Assim, isso eu Uma coisa acredito e eu vinculada. pratico. É vinculado. E então, assim, quando a gente fala de uma construção que não está descrita, não é um título, não é um curso, é uma construção que você tem permissão para fazer,
né? Assim, quando eu falo, eu tenho 62 anos e eu vou viver pelo menos 100 anos. Então, assim, o que que eu quero estar fazendo? Onde eu quero estar? Com quem eu vou estar? Né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar fazendo essa construção, né? E essas conexões que me colocam em lugar de poder, não é lugar de poder, mas o lugar de poder fazer mais por outras pessoas e principalmente outras mulheres. Poder impactar, É né, isso, a esse é o mulher grande onde ela impacto, estiver. onde ela estiver, né. Então, assim, ao longo desses anos fui recebendo convites bem interessantes. Hoje eu ocupo posições de conselhos em negócios sociais, né, assim, já tratando sobre o impacto, e são negócios que têm mulheres envolvidas, né, isso aí eu faço questão sempre. E fui convidada também pela minha mestra, a professora Maria Torres, para dar aula na Fundação Getúlio Vargas, na área de gerenciamento de processos. Isso, para mim, conecta com a ordem, né, com a forma de fazer as coisas, com a capacidade que a gente tem de organizar e estruturar cada passo e cada negócio. E esse ano fui convidada para compor o primeiro conselho da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro conselho ligado a uma secretaria no Brasil. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Não à toa, nós começamos a trabalhar num diagnóstico e numa pesquisa para identificar quem são as mulheres empreendedoras do Rio de Janeiro. Então, isso, assim, foi um dos motivadores, né, da aceitação Uhum. dessa proposta, porque eu acredito nisso, e eu trabalho nisso. Quanto mais a gente conseguir identificar essas mulheres, melhor a gente vai cuidar delas e melhor a gente vai desenvolver Políticas, né? políticas para essas mulheres. Então, isso não tem outro caminho. A gente vai até falar isso na parte direcionada até para os nossos alunos e alunas, né, sobre políticas públicas Com certeza. e políticas como um todo, não necessariamente públicas, para mulheres empreendedoras, para a gente, muitas vezes, acaba nichando, né? Que a gente estava falando antes do nosso bate-papo aqui, a gente acaba fazendo um briefing, né? E a gente falou muito sobre essa política de nicho, né? A gente direcionar muito esforço para um lado e acabar esquecendo para o outro lado. Você puxou, eu sempre gosto de fazer um apanhado aqui do que a gente falou no primeiro módulo, né? A gente falou de uma palavra muito legal que você usou, foi da carreira tradicional, né? E aí eu lembrei de um papo que eu tive semana passada, quarta-feira, Sônia, com um amigo meu que é chinês. Eu confesso que eu fui até um pouco preconceituoso na minha fala. Eu falei, pô, cara, tem que te visitar, né? Agora o eixo tá mudando pra Ásia Pacífico, né, cara? Eu tenho que te visitar mais, né? Ele mora uma cidade de 300 quilômetros de Beijing, né? E ele falou, cara, e eu acho que ele não encarou muito bem a piada, né? Ele falou, só te falar uma coisa. Quando é que você considera o mundo começou a ser um mundo minimamente organizado? Eu falei, bota 2000 anos. Ele falou, cara, dos 2000 anos, 1800, o eixo esteve aqui, cara. Vocês estão com o eixo aqui desse lado há 200 anos, 250 no máximo. É verdade. Eu falei, cara, é verdade. Pior que eu fui Olha. estudando, eu falei, cara, o eixo sempre foi a rota da seda, então o eixo sempre estava lá. E a carreira que a gente chama de tradicional é uma carreira que tem 150 anos, né? A carreira básica do ser humano é ser polímata, é fazer Exatamente. um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E é uma forma de a gente se tornar mais antifrágil. Eu acho que o ser humano acabou se tornando um pouquinho frágil na medida que ele se torna, pô, você tem que se enquadrar em caixinhas, você é engenheiro, você é médica. E tomar decisões, É. né? Assim, eu mesmo, assim, nos anos 90, quando eu vi as pessoas que estavam trabalhando nas empresas onde eu trabalhava, na área de marketing, as mulheres colocavam os filhos às 7 horas da manhã na creche e tiravam 7 horas da noite, né? A gente trabalhava no nível gerencial, tinha ok para recurso para pagar a creche. E eu olhava aquilo e falei assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu não vou. Então, isso influenciou muito na minha decisão tardia, assim, de adiar bastante, né? Não tinha, na época, não tinha o congelamento de ovos ainda. Eu fui adiando e acabou, eu não tenho filhos, né? Foi uma opção minha, do meu marido, mas muito em função do que nós estávamos vivendo. Que modelo era esse? Que que modelo você é esse? teria se você optasse por ter filhos, né? Exato. Mas é o modelo de caixinhas, né? Sim. E é tão doido que a gente tá falando da Fernanda Keller antes daqui, né? E aí, com a autorização da Fernanda contando a história, a Fernanda foi dar uma palestra pra gente na outra empresa que eu sou sócio.
A gente contratou a Fernanda, tá? O meu sócio lá é Ironman. E ele correu com o Ironman do Havaí, conheceu lá a Fernanda, virou próximo a ela. E ela deu 2 horas de palestra maravilhosa. Foi uma das pessoas, ótima, melhor ela palestra que eu é. assisti. Olha que assim, eu Ela tava com a é, expectativa. Eu falei, ela é cara, maravilhosa. eu não corro tal. Será que eu vou me identificar? E a palestra foi maravilhosa. E abriu para perguntas. Hum. A primeira pergunta foi de uma mulher, uma funcionária nossa. Perguntou, falou, olha, como é que você concilia maternidade, empreendedorismo e esporte? Mas ela falou, em nenhum momento eu falei que eu tenho um filho aqui. Então, a pessoa já colocou na Pressupõe- caixinha, né? Você isso, tem Pressupõe que a mulher tem que ter Isso. filho, Exatamente, né? Isso. Então, eu vivi isso, né, assim, durante a minha carreira, eu fiz essa escolha para me dedicar totalmente, que era um modelo bem tradicional, onde um casal precisa gerar renda. Né? A mulher entra com tudo no mercado de trabalho, e hoje eu vejo as mulheres que estão saindo do mercado hoje, aos 50 e tanto, elas saem e muitas delas a gente recebe, nos grupos que a gente vive, elas saem e aquela história não fez sentido para ela. Aí ela começa um outro negócio que ela vai, agora eu vou atrás do meu propósito. Aí é totalmente dissociado. E aí estou em transição, porque ela precisa entender. Ela entra num eixo aí que ela precisa entender o que ela está vivendo Que para ela caminho chegar. é esse, né? Que Seria caminho legal, é esse? inclusive, a gente falar dessa questão da organicidade na carreira, né? e Que é disso que a gente complementando conversava a também. Sônia, eu queria puxar muito também a organicidade da carreira, essa questão da transição, né? Isso. A transição, assim, eu brinco pro meu amigo, que tem um amigo meu que fala há 10 anos que tá parando de fumar. Eu falei, cara, fala que você parou de fumar, cara. Pelo amor, quando você não falar que parei de fumar, você não vai parar, cara. Em transição, todo é mundo isso. tá. Então, brinca, a A transição para ele desculpa pra é uma continuar, defesa, né? É isso. É uma isso. barreira que a gente cria. Como é que você vê hoje em dia essa questão da transição, a descoberta por uma nova carreira ou uma carreira orgânica, como a Sônia falou muito bem, né? Eu uso muito essa palavra, né? Assim, eu gosto de trazer para minha fala a transição, porque em todos os públicos que você vai hoje, você fala, estou em transição. Assim, olha, vamos lá. De hoje até o último dia da sua vida, você vai estar em transição. Né? Eu tenho meu pai com 96 anos, se ele for abrir a boca, ele pode falar que estou em transição. Né? E a gente precisa entender que transição é essa, até para não ficar usando isso. Eu vejo muitas mulheres que usam isso como uma proteção, um anteparo. Isso. E até Não uma mexe desculpa para você comigo. continuar não se posicionando, né? Porque se a gente entender, a partir da premissa que o homem, o ser humano, é um ser inacabado, a gente está permanentemente em construção, em aperfeiçoamento. E ok. E isso é maravilhoso. consequentemente, é em transição sempre de uma fase para outra, né? De um aprendizado para outro, né? De uma carreira para outra até. Eu já estou na minha 4ª carreira. Até no nosso NPS dos alunos, os alunos pediram mais livros, né? Então, vou indicar mais um. Foi uma professora nossa que indicou. Foi professora não, foi um contato nosso que o Alberto indicou pra gente conversar. Chamou O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma fábula. E aí eu fui ler esse livro esse final de semana e é uma boa pergunta. Quando a pessoa fala em transição, quem está em transição? É o cavaleiro ou é a armadura? Né? A gente pensando, né, se for do ponto de vista até junguiano, né, a persona, exatamente, aquela persona que a gente adota para ser social, de quem a gente está falando, né? De quem a gente está falando. Então, assim, aí eu trago isso para o dia a dia das mulheres, porque a gente encontra essas mulheres em transição em todas as idades, em todas as faixas etárias, mas, na verdade, ela acha que é uma transição dela. E não, né? É tudo que está no entorno, né? E você vai se moldando com aquilo. E quando você identifica, você traz um pouco de felicidade e conforto. Não é o conforto na transição, conforto na construção dessa história. Você vê essa identificação com o momento de transição em todas as faixas etárias? Ou está concentrado, você acha? Todas as Um faixas perfil, etárias. já que a gente está falando de cluster, né? Eu estava falando, semana passada, estava falando com o público da Cândido Mendes, né? Assim, a gente faz questão de estar em todos os lugares, então a gente vai aos lugares e a gente vê as diversas faixas etárias, assim, o interesse. A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. E é uma mudança, é uma quebra de paradigma, porque o que você precisa estudar para você dizer que está desenvolvendo. Está desenvolvendo ali dentro do empreendedorismo feminino? Não
não tem, assim, que você faz lá tudo, estuda direitinho, você vai, faz o curso superior, assim, mas exatamente Não tem uma qual, trilha, né? né? Não tem uma trilha. Você precisa Isso. construir essa E há trilha. pouco tempo eu fiz fui entrevistada também, até a gente divulgou, né, a matéria sobre as questões da geração Z, né? E a gente vê isso, as novas gerações também estão até talvez num ritmo muito mais acelerado de transição, porque não querem se acomodar com valores ou questões que não se identificam. Então, a busca pela transição é sempre de encontrar o seu maior propósito, o seu maior sentido, identificação dos seus próprios valores com os valores da empresa, da comunidade com a qual eles estão inseridos, né? A geração Z até tem tomado mais cuidado em tentar botar em caixinha, sabe? Porque outro dia eu levei Exatamente. uma bronca que foi do meu analista. Hum. Tava contando sobre coisas, ele falou, cara, mas isso aconteceu há tão pouco tempo, você está tentando olhar com uma lente de 20 milímetros, uma coisa que aconteceu há pouco tempo. E a geração Z chegou tão pouco tempo no trabalho. Ontem. Vamos dar tempo, né? Vamos falar que nem Simone de Beauvoir, vamos saber lidar com a simplicidade dos fatos, né? Vai ver que Exatamente. vai ter uma mega revolução que a gente não está Tem que vendo, né? construir mesmo, E mais né? uma vez, olha só, a gente critica colocar em caixinhas e tá uma geração chegando nova e já tá colocando uma caixinha. Ó, os caras não querem nada. Não Isso. pode. Está encaixotando. Tá encaixotando. Eles O que a gente fala tanto para não fazer, a gente acaba Eles fazendo, estão né? construindo o caminho deles. E a gente tem que entender dessa forma. Não, né? e eu tô... Cara, eu vi fazer errado, não. Eu tinha essa visão preconceituosa. Eu falei, pô, cara, tá difícil, não sei o quê e tal. A galera veio meio perdida. Eu falei, não, cara, assim... E isso vocês tão traz olhando- o quê, né, Rodrigo e Inês? A reflexão de que cada vez mais a gente está precisando navegar com a intergeracionalidade. Todas as gerações convivendo, né, e nos universos feminino, masculino, em diversas gerações. Então a gente tem que E é ter a essa primeira vez abertura, que né? tem as 4 gerações dentro do mercado de trabalho. Convivendo, É a né? primeira vez. Olha isso. exatamente. E como que você cuida disso, né? Ah, isso é fantástico, né? São 4 visões completamente diferentes de mundo. Tem uma frase que você falou no nosso brief que eu gostei muito, né? Eu me sinto um hub. E no fim, eu acho muito legal porque tanto eu quanto a Sônia, a gente vem batendo muito nessa tecla, né? Eu brinco, né, Sônia, da palavra que eu falo que não, para mim, empresas não Sim. são CNPJs. Na verdade, eu gosto de tratar empresas como seres não encarnados, né? Não, Na verdade, é um ser, seres só que orgânicos. não encarnados, não tem alma lá dentro. E aí, por não ter alma, algumas pessoas acabam fazendo besteira, acabam colocando ações que não fariam se aquilo tivesse alma, né? Isso. Mas, no fim, é um monte de CPF reunido, né? Isso. Que precisa se conectar. Isso. Tá? Que precisa se conectar. Então, as empresas não se relacionam entre elas. No fim, CPF se relacionam com CPF representando seres não Exatamente, encarnados, né? Exatamente. Como é que você vê o grau de maturidade das pessoas quanto à necessidade de se tornarem hubs, né? Pergunto isso porque a gente, por exemplo, está lançando agora toda uma vertical de saúde. Uhum. E eu entrevistei mais 100 médicos e médicas. E todos os médicos e médicas aí clusterizando na faixa de 30 a 40 anos falou, eu senti falta de construir minha marca própria. Sim. Né? Porque não é uma preocupação nas carreiras Não era da uma área de preocupação saúde. na carreira, né? Eu preciso construir minha marca, eu precisava me conectar a pessoas. Aí você contou a história, eu queria que você contasse um pouquinho da história até do LinkedIn, né? Pois é, não, Isso. já vou chegar lá. Vou te falar, Inês, 90% das médicas falam, cara, eu senti falta Sim. de alguém me puxar no braço e falar, olha só, você precisa virar uma marca, você precisa ter Exatamente. preocupações de marca, você precisa se conectar a pessoas, você precisa conversar sobre pessoas. E um me falou até uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Ele falou, cara, talvez a gente vai viver 120, 130, 140 anos, vai ter muitas doenças que não existem e vão surgir, é lógico. E eu tenho um histórico lá em casa bastante, né? Se você for ver há 2000 anos, ninguém morria de câncer, porque ninguém vivia acima de 30 anos, então o câncer não dava. Como, por exemplo, hoje em dia todo mundo vai ter hipermetropia ou miopia, né? O olho é feito para 30 anos, é normal. Natural, novas doenças vão Mas surgir, também, porque a gente vai precisar disso. além de novas doenças vão surgir, um amigo médico falou, cara, eu percebi, ele é oncologista, que a minha profissão pode desaparecer a qualquer momento. Descobriu a cura no câncer. Acabou. Pronto, acabou toda a minha É. especialização de 30 anos pode... Isso que você traz, inclusive, é interessante, né, Rodrigo? Porque é justamente uma nova tendência do profissional de saúde, especialmente o médico, enxergar que ele precisa sair de trás da mesa, precisa sair do consultório,
né? Olhar Tanto- para outras coisas. A Sônia é nossa coordenadora, né? Hoje a gente estava com uma dificuldade, né, Sônia? Estava com a nossa coordenadora específica da pós de endocannabinoide, aí a gente estava misturando dermatologia, endocannabinoide, com geriatria, com psiquiatria. Eu falei, Carol, isso faz sentido? Ela, se não conectar, não faz sentido ter a pós. Exatamente. E aí tem tudo É o que isso, você né? falou, É né? isso. E olha como a gente até hoje é reativo. Eu falei, Carol, tá estranho isso, como é que eu vou vender isso e Não, tal? são disciplinas E- que conversam muito, É, né? E quando você falou isso, eu sou um hub, isso para mim fez todo sentido, né? E eu queria saber como é que isso surgiu na sua vida, né? E como você vê o grau de maturidade das pessoas que você trabalha no dia a dia, no seu projeto, na sua É. consultoria, a se enxergar como um hub. Isso. É uma perguntinha difícil. Falar um pouquinho do que aconteceu com você a partir desse Pois processo é. de coaching, de reflexão Pois é. na sua vida, na sua carreira, um né? mergulho, né? O coach foi um mergulho que eu aconselho todo mundo, num dado momento, procurar profissionais capacitados para isso, não para pegar sua mão para ir para algum lugar, mas para te ajudar a abrir as janelas, né, que existem É na a nossa sua terapia de história. carreira, né? Exato. Assim, e é E você. organizar. Você está falando sobre Ah. você. Quando você fala de LinkedIn, assim, eu sou uma defensora do LinkedIn, porque dentro do meu produto, né, a mentoria business, a gente trabalha com storytelling, psicologia positiva, teoria AU, e depois a gente desemboca lá na rede, né, nas conexões, como trabalhar, como evidenciar isso, e a gente vai para o LinkedIn. E tem uma coisa que é muito interessante que aconteceu nos últimos anos no LinkedIn, que é assim, existem os perfis de empresa, tá? Dentro dos perfis de empresa, inevitavelmente, os funcionários que estiverem no LinkedIn, que tiverem suas redes ativas no LinkedIn, eles vão aparecer na página da empresa. Eu acho isso muito forte, porque cria uma relação. Eu falo sempre, o CNPJ é uma reunião de CPFs e a gente não pode deixar isso de lado, porque faz toda a diferença. E lá no LinkedIn tá. E ali no LinkedIn, ele reúne e ele coloca lá. Então já está vinculado. Exatamente. Para o bem ou para o mal, tem empresas que não queria que aquela pessoa. Não tem como. Ela está ali. Vai Então, aparecer. o LinkedIn toma essa liberdade e faz essa junção. Né, quem Faz está ali dentro parte. faz parte. Não minta, você faz parte. E ali legitima. Tá? Exatamente. Então, assim, cria um vínculo e um tipo de relação que você precisa saber. Porque eu trabalho nessa empresa, mas eu não quero que ninguém saiba que eu trabalho nessa empresa. Desculpa. Passa quase a ser o seu sobrenome, né? Exatamente. É aquela bandeira atrás. Você é fulano de tal lugar. E você tá registrado. Hoje, se eu quiser falar com você, você vai estar ali e eu posso falar com você entrando através de uma empresa. Sim. Então, isso cria uma relação diferente. Assim, quando a gente fala do CPF, a reunião de CPF, vou falar reunião de CPF, são CPFs, é um monte de número, mas quando você está ali no Se perfil, materializa. é né? alguém. Vira uma E árvore de falando Natal, de né? estratégia, né, de negócios, utilizando a ferramenta que é o LinkedIn, é justamente isso. Você passa a se conectar com pessoas e você usa estratégias para chegar até elas. É Pode isso. ser através da empresa, né? Pode ser através de um outro contato, mas é isso. Qual é a estratégia que você vai desenhar pessoal, para o né? negócio? E é pessoal. E vou te falar, sabe quando eu percebi o potencial do LinkedIn? Hum. Quando eu não entrava. Exatamente porque você falou, era horrível recuperar senha, era o perfil na época em inglês, eu não tinha paciência de escrever em inglês, e eu achava que todo mundo queria se autopromover lá, né? Então eu tinha um preconceito. Aí eu entrava de vez em quando, e toda vez que eu entrava tinha mensagem. Né? Olha só, você consegue me indicar quem cuida do marketing da sua empresa? Não sei o que, e eu ajudava todo mundo. E eu falei, Olha eu o me hub sentia. aí. Olha o hub Olha aí. ele aí. E Olha eu o me hub. sentia feliz. Eu falei, pô, cara, tá legal aqui, porque não tem ninguém aqui me oferecendo pirâmide, não tem ninguém não sei o quê. Eu falei, cara, se eu tô ajudando tanta gente, também tem muita gente querendo ajudar, porque aquilo é uma rede feita realmente para conexões, né? É Exatamente. isso. E eu, Ele é uma das poucas que sobraram imunes a toda bagunça, né, de rede Sim, social. é uma rede muito profissional. Então, assim, eu nem uso mais o conceito do networking, eu uso do netweaving, né, que é a sua capacidade de se relacionar fora dos interesses. De cultivar, né? De cultivar essas relações. Então, é esse o caminho. Agora voltando lá para profissional, eu sou uma profissional de saúde,
né? Até falei, aos 62 eu pago o meu conselho. Sim, porque Eu eu anotei sou aqui, essa. você falou que era Eu uma sou. alquimista. Eu sou uma alquimista, eu sou uma alquimista. É. E quando alguém me pede a minha identidade, eu sou alquimista, eu não sou a motorista, né? Que todo mundo dá a carteira de motorista. Eu não sou a motorista. Eu adorei esse tempo. Eu tenho uma reunião com muita farmacêutica, eu vou passar a usar esse. Isso aí, é Cara, Sim, sensacional. eu alquimista sou é uma maravilhoso, alquimista, né? sim, É. sim. E não vou deixar de ser. E o que acontece? Quando eu me formei, assim, eu queria trabalhar em multinacional. Anos 80, elas estavam vindo para o Brasil, eu queria trabalhar em multinacional. Era isso. Não abria mão, queria. E, e não teve nenhum momento em que eu me visse como uma empreendedora, né? Assim, hoje eu sou uma empreendedora. Mas cadê o negócio? Sim, eu tenho um CNPJ desde 2001, mas não é isso que diz que eu sou uma empreendedora. É a minha capacidade de reinvenção e adaptabilidade às situações de mercado, sociais, econômicas, políticas. É isso que forja a empreendedora, sabe? Então, hoje eu me vejo como tal, eu digo que eu sou, tenho condição de falar sobre, mas quando eu me formei, eu vinha nessa história da carreira, né? Nossa, o que que é ser? Não dava para ver o que que era, porque eu queria trabalhar em algum lugar, mas eu não tinha essa coisa de, eu precisava de alguém que pegasse na minha mão e que mostrasse. Então, a coisa da marca pessoal, não tinha nada, essa identificação, né, de que produto eu sou, eu vendo, eu tenho. Não dava para falar de produto, de marca, de intenção, né, de venda, né, de business. Não dava, não se falava, mas você vivia os business, né? Organicamente, você foi Orgânico. construindo esse Não. caminho, né? Então, assim, quando hoje eu me vejo em várias frentes, né, e desempenhando, assim, o meu balizador é: estão me chamando para quê? Então, se me chamam para situações como essa, assim, que são situações boas, né, de Acrescentam. entendimento desse negócio, de exposição, de Impactos fortalecimento positivos, de né? rede e de impacto, então isso vale. Então, assim, o meu balizador hoje quais são, assim, os convites, né? Quais são as situações que As estão portas que que estão estão se abrindo, né? né? Assim, hoje eu tenho mais tranquilidade para isso, né? Pela minha construção e ser, né, um hub, né, assim, é muito engraçado, assim, você é convidada para hubs, né? Hoje tem o hub Conselheiras Rio de Janeiro, né, que são conselheiras do Rio de Janeiro que se reuniram para fortalecer a economia do Estado, que não tem nada a ver com o conselho da secretaria. Eu falei assim, nossa, quanta sinergia em tudo que eu estou Quantas fazendo. possibilidades, Quantas né, possibilidades Inês? das redes que vão se encontrando. Você vê, Exatamente. né, a Sônia, você está falando de uma história lá que começou lá atrás, né? Não conheci, você era amiga da minha prima e tal. Então, e vamos. Isso é engraçado que eu fui convidado para dar uma palestra agora sobre liderança 2035, né? Eita. E aí eu estava fazendo um exercício de futurologia, você tem grandes profissionais de futurologia até no Rio, conversei com alguns, e duas coisas. Primeiro, uma que você falou agora, eu me lembrei perfeitamente. Ela falou, cara, como é que você se forma um empreendedor ou uma empreendedora? Você não forma. Né? Você não- A pessoa se Ela descobre. nasce. E aí, exatamente. essa menina que tá falando comigo falou uma frase que para mim faz total sentido. Eu falo que quando o mundo tá confuso, a gente se volta a back to basics, né? A Sônia fala que eu falo isso toda hora. A gente começa a estudar Exatamente, back to basic. filosofia, não sei o quê. Aí fui ler um Nas livro raízes. de 1578, de Teresa d'Ávila, né? Que chama Sim, Madre Teresa d'Ávila. O Castelo Interior. Importantíssimo. Né? Ele fala que o Castelo Interior é o seguinte, o segredo de você descobrir a sua santidade é você entrar dentro da sua própria alma. E o segredo de você descobrir o empreendedorismo é você entrar dentro da sua própria alma Estamos empreendedora. falando de essência, lá né? dentro, É isso. trabalhar em Resgate da essência. Ninguém vai, resgate de ninguém essência. vai te ensinar, não adianta, né? Então, assim, já vamos passar, então, essa palavrinha, em vez de transição, resgate de Resgate de essência. Usa essência. duas, em vez de usar uma, porque você vai fazer isso a vida toda, né? E vai o ser resga- bom é. para o que você estiver fazendo. E o resgate da essência, ele é contínuo, ele é um exercício. ele é Por isso que ele dá contínuo. uma impressão que é uma transição sem fim, Exatamente. mas o resgate da essência, ele é um E processo... o construção, resgate é ótimo. né? Contínuo, Construção né? inacabada. É o ser humano tá em é um ser inacabado em construção permanente. É sempre, né? Né? Sempre, E o sempre. resgate traz um conforto para a gente, né? Porque é alguma coisa que você tem que está passando e você não Tava está meio buscando. esquecidinho Isso, está ali, meio de né? lado, né? É. Conecta, assim, eu sou uma menina de Santa Teresa,
Eu nasci em Santa Teresa. Ah, é? Sim, Legal, adoro nasci em Santa Santa Teresa. Teresa. Eu também. Casa da minha avó era na Rua Áurea. Estive lá sexta-feira. Hoje, do jeito que eu sou, eu conecto com essa menina de Santa Teresa que nasceu ali no pé do Morro dos Prazeres e num lugar onde eu tinha o Rio de Janeiro inteiro iluminado para mim, né? É Assim, lindo, aquela né? vista que tem ali, não tem em lugar nenhum, né? O Rio todo se apresentando assim, né, para É lindo, você. E eu tenho isso em mim. Eu sou uma carioca e onde eu for e eu puder fazer alguma coisa para essa cidade, eu acho que a gente está contribuindo bastante com tudo que a gente está trazendo aqui, principalmente. Então, para quem esteve com a gente até agora, muito obrigado. Para quem é nosso aluno ou nossa aluna da pós-graduação ou dos nossos cursos livres, continua aqui. A gente vai continuar conversando com a Inês. Agora o nosso foco é em empreendedorismo feminino e ações para desenvolver e fomentar o empreendedorismo como um todo, né, com foco nas mulheres.